Glória a Deus. Vamos lá, gente, vamos pregar a Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós estamos lendo o Novo Testamento aí em 30 dias, hein? Será que o povo está lendo a Bíblia? Forte, gente, está sendo bom. Tem uns que estão mais atrasados, outros mais adiantados. Essa semana eu estou mais atrasado que uns aí, viu? Tem uns irmãos aí que já passou eu, viu, Valentim? O povo está lendo. Mês de Páscoa, nós vamos falar muito sobre Jesus aqui esse mês. E eu quero começar aqui por João no capítulo 14. Eu vou ler a partir do verso de número 1. Pode aumentar mais um pouquinho aqui o retorno aqui, que eu estou ouvindo mais aqui, né? Estou ouvindo mais aqui do que ali. Quem encontrar, diga glória a Deus. Gente, vamos lá. João capítulo 14, a partir do verso de número 1. A palavra de Deus é assim: não se turbe ou não se perturbe o coração de vocês. Quem está dizendo isso aqui, irmão? Só para ver se você está esperto aí. É Jesus, né? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei. Olha a palavra aí: voltarei e os levarei. Ou seja, ele está dizendo: eu voltarei, vou buscar vocês para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí no verso 5, acho que Tomé teve a mesma dúvida, a mesma pergunta que nós teríamos aqui. Ele fala: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Como que a gente vai chegar lá? Essa é a grande pergunta que quase todos nós temos no nosso coração, no nosso íntimo aqui. Como que eu vou para o céu? Alguém chega e pergunta assim: pastor Regis, como que eu faço para mim ir para o céu? Jesus está dizendo aqui, irmãos: não perturbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu não lhes teria dito que eu vou preparar lugar. E ele fala: eu vou preparar lugar, e fala: voltarei, e diga assim: levarei. Ele volta e busca, irmão. Amém ou não amém? Não é você que vai, ele volta e busca. Aí no verso de número 6, Jesus ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Glória a Deus. Fala a verdade aqui, gente. Você já não pensou assim: Deus podia adiantar um pouquinho o processo, a luta na minha vida, terminar logo esse deserto? Quem aqui já não pensou que, nossa, mas se for esperar o tempo de Deus, porque Deus não tem pressa. Deus não tem pressa. E nós estamos num tempo, irmão, onde tudo tem pressa, tudo tem pressa. Então, a gente vai começar essa mensagem. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é se você tem pressa. Você tem pressa? Pergunta a alguém que está perto de você, fala: você está com pressa? Não, fala a verdade, não seja um mentiroso, não. Está com pressa. Um está com pressa para casar, o outro está com pressa para ganhar melhor, o outro está com pressa para construir, o outro está com pressa para ficar rico, o outro está com pressa para... É ou não é? Eu estou mentindo aqui? Pressa, é uma pressa louca. Uma pressa. E eu vou falar um negócio aqui, irmão, que eu queria que vocês refletissem comigo. Quem tem pressa não é Deus. Agora eu vou te falar alguém que está desesperado com o relógio: o diabo.
Satanás, ele está desesperado com o relógio. Por quê? Porque ele sabe que ele está condenado a um juízo eterno. E ele está dentro de um tempo cronos, um tempo que está passando, e ele está desesperado. A Bíblia diz que ele fica ao derredor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Nós não devíamos ter tanta pressa assim, sabia? Só que o ser humano, na terra, ele está fazendo de tudo para acelerar o tempo o máximo possível. Antigamente, a gente pensava que a tecnologia ia fazer a gente economizar tempo. É ou não é? Eu lembro quando eu morava na fazenda, e o povo combinando lá de ir cortar um pau lá na roça, lá que tinha que arrancar aquele pau. Eles sentavam para tomar um café, demorava uma semana para descobrir como é que eles iam arrancar o pau. Aí combinava, não, tal dia nós vamos lá. Por que não vai logo, né? Aí combinava. Aí, nisso passou 2 meses, irmão. Aí ia lá e arrancava. Era assim ou não era? O povo era assim. Tinha tempo para ir na casa do outro, tomar um café sem pressa. Tem lugar aí, irmão, que o café é em pé. Vamos tomar um café em pé ali, porque está todo mundo, correndo, não tem tempo para nada, irmão. E aí a gente está cheio de tecnologia para economizar nosso tempo. Cheio. Só que parece que depois da tecnologia você tem menos tempo do que antes. Ou não é assim, irmãos? E eu estou começando a observar, irmão, desde quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, que Deus ele não tem problema com o tempo. Ele chamou alguns homens da Bíblia já avançados de idade para fazer uma grande obra. O camarada estava com 40 anos, depois 80, depois 120, Deus tranquilo. Abraão estava com pressa, ele fala para Deus, eu já sou avançado de idade, como é que o senhor está falando que eu vou ver, eu tenho uma descendência, que eu vou ter filho, que o senhor vai me levar para uma terra assim, como é que isso vai acontecer? E deixa eu falar uma coisa para você, irmão, aquele que começou a boa obra é o quê? Fiel para terminar. A questão, irmãos, é que nós que entendemos o Evangelho, precisamos compreender que o plano de Deus para a nossa vida, na terra, é desse tamanhozinho. Só que a nossa expectativa está tão nesse mundo ainda, que a gente fala, Deus, eu vou morrer e não vou viver. E Ele está dizendo para você o seguinte, a sua morada é na eternidade. As coisas que realmente você precisa desfrutar, estão na eternidade. E que o nosso período aqui na terra, irmão, é para ser desfrutado com sabedoria e confiança e fé naquele que é dono de todo o tempo, irmão. Todo o tempo. O problema é que às vezes os nossos planos não estão alinhados com o plano de Deus e a gente está querendo viver coisa desse mundo aqui, com pressa, com medo de não viver. Irmão, se você crê em Jesus de verdade, e crê nessa Bíblia de verdade, você tem que entender que você não vai morrer. Como assim, pastor? Você não vai. A palavra de Deus diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A nossa vida terrena, irmão, é 1 milímetro perto do que Deus tem para nós. Só que Deus não tem pressa. E você também não deveria ter. Tem gente que pensa que Deus está desesperado, Gesiel, por causa das almas que estão se perdendo. Deus está desesperado, está com pressa. Deus é eterno, irmão. Deus não tem pressa. Tem 2000 anos que Jesus pisou aqui na terra. Mas foram de 5 a 7 mil para trás. E Jesus ainda não tinha vindo. E o povo esperando, cadê Jesus, cadê Jesus? Mas esperou 5 para Jesus vir. Tem 2, você está desesperado. Se for mais 3, mais 4 mil, a diferença, irmão, é que o plano de Deus na sua vida vai se cumprir. Só que você tem que tirar seus olhos daqui, para você compreender o propósito e o plano de Deus. Eu vou ler um versículo, irmãos, aqui. Lê o que está escrito em Mateus 24, capítulo 30.
Mateus 24, verso 30 e 31. Vamos lá. Quando der, traz uma água, pastor, aqui, que senão... Mateus capítulo 24, verso 30 e 31. Olha aqui, gente. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre, é Ele que vem, amém? Não é você que vai, é Ele que vem. Todos os povos da terra se lamentarão ao verem o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus eleitos. Reunirão quem? Os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então não está falando só de morto aqui, não está falando só de vivo aqui, está falando de todos. Em Apocalipse, capítulo 1, lá fala que todos os povos da terra, inclusive aqueles que o transpassaram na cruz, naquele grande dia, verá o Senhor vindo. Os mortos vão ressuscitar para ver a vinda do Senhor, irmão. Esse evento vai estar todo mundo, de Adão ao último que nascer nesse planeta, vai estar lá e ver Jesus voltar. E você está com pressa. Irmão, é Ele que vem buscar o seu povo. E o que Ele pediu para você fazer? Qual que foi a ordem de Deus, irmão? Tudo nessa terra está consumindo o seu tempo e as coisas mais importantes da vida. Porque na hora de perguntar aqui, e você responder quem que são as pessoas mais importantes na sua vida, aí você fala que é o teu filho, que é a tua filha, que é a tua mãe, que é o teu pai, que é a tua esposa. E tem quantos dias que você não olha no olho do teu filho e conversa com ele olho no olho, e senta com seu pai, com sua mãe, e dá aquele tempo, e ouve o seu avô, sua avó contar aquela história comprida que já centenas de vezes que você já ouviu, e tem que rir daquela mesma história, fazer de conta que nunca escutou aquilo. Quem não fez isso? Pelo menos o meu avô, ele contava uma piada 1000 vezes, eu ria todas as vezes como se fosse a primeira vez. E as coisas boas da nossa vida, irmão, a gente está passando. Por quê? Porque nós estamos dizendo que nós estamos com pressa, que não tem tempo, que tem tanta coisa na frente daquilo que é importante, e você vai perder isso, irmão. A gente não tem mais aquele tempo para conversar com o irmão, para conhecer alguém, conversar, ouvir as pessoas, e a gente está perdendo a essência do Evangelho aqui. Se você entrar no ritmo desse mundo, você está no ritmo do diabo. Porque o diabo, irmão, ele está desesperado, ele tem pressa. Por quê? Porque ele precisa arruinar a vida de um máximo de pessoas possível, porque o tempo dele está acabando. Ele está desesperado, porque é por isso que um culto desse aqui, para ele, é comprido demais, porque é o tempo que você tem para ouvir a palavra. Fica comprido, você vai ler a Bíblia, é comprido. Oh meu Deus, você vai orar, ajoelha para orar para você ver como transformar 5 minutos em 3 horas. Ajoelha para orar e você vai ver como é que 5 minutos vira 3 horas. Por quê, irmão? Porque aquilo que é no tempo de Deus, o diabo, ele não quer isso, ele não quer. Ele está desesperado. Toda a tecnologia está trazendo mais complicação para a vida das pessoas. Você não está percebendo isso aí. E a gente entra nesse ritmo, irmão. As crianças que ficam no celular, aí você vê como é que está a cabeça deles, uma loucura. Eles não conseguem sentar aqui, presta atenção em nada, porque não consegue. É na escola, está dando problema, porque é um rios atrás do outro, assim, disparado, um monte de informação. Quem é que dá conta de sentar para ler um texto e meditar agora? Ninguém. Quem está entendendo a palavra de Deus aqui, irmão? Você vê a caminhada de Jesus na terra, ele veio, irmão, e andou de a pé. Não é porque não tinha outros meios, não.
Jesus andava tranquilamente, não teve pressa, ele sabia que o tempo estava acabando, ele tinha 3 anos só para fazer tudo que ele precisava na face da terra. E ele achou que tinha mais tempo ainda. E quando começou a acabar o tempo, ele confiou que a obra de Deus ia ter uma sequência, que a história ia ter uma sequência. O apóstolo Paulo tinha pressa porque era humano, mas o apóstolo Paulo está tão vivo aqui como antes, porque nós estamos falando do que Deus fez na vida dele, do que ele fez, e a palavra de Deus está aí. Então, um tempo atrás, Gladstone, um irmão falou para mim: pastor, pelo menos o meu galardão é maior do que o do ladrão da cruz, né? Porque ele foi salvo, e aí morreu e já foi para o paraíso. Pelo menos eu vou ter um galardãozinho maior do que alguém que está na Bíblia. Eu falei: varão, é que você não prestou atenção no que a palavra de Deus mostra. Que a recompensa será quando o Senhor... E se eu falar para você que o ladrão da cruz está ganhando alma até hoje? Porque a palavra dele, o testemunho dele, a fé dele, viva naquela cruz, está ganhando alma até hoje. Porque aquilo que a gente faz aqui, irmão, enquanto houver céus e terra, tudo que você deixar de legado pós a morte terrena aqui, para o legado para o seu filho, para os que vêm por aí, ainda vai estar acreditando na sua conta com Deus, irmão, no seu galardão, na sua recompensa. É para isso que você precisa parar de olhar o relógio quando estiver fazendo a obra de Deus. Eu fico vendo, estava conversando com um líder aqui essa semana da igreja. E ele: pastor, eu estou com pressa, quase isso. Pastor, estou com pressa, o trem não vai, e não sei o que, nós temos que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que construir assim, tem que fazer assim. Eu falei: peraí, irmão, para onde é que você está indo? Que loucura é essa? Que doideira é essa? Que negócio é esse? Irmão, nós precisamos fazer o nosso melhor. Amém ou não amém? A sua preocupação em relação a Deus não é fazer tudo, porque você não vai conseguir fazer tudo. Na igreja tem que ter tudo? Não tem que ter tudo, Magno. Na igreja não tem que ter tudo. No reino de Deus tem tudo. Mas nós somos uma parte da igreja na terra que faz aquilo que Deus colocou a gente para fazer. Agora, se você tiver pressa e achar que vai viver todos os sinais e maravilhas que tem na Bíblia, você está louco, irmão. Porque eu olho para um cara igual Elias, que é um dos profetas mais conhecidos, que Deus mais usou. Ele foi preparado anos e anos e anos para viver quanto tempo? Em quantos eventos? Em quantas manifestações? João Batista viveu mais ou menos tanto que Jesus, quando começou o ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade, e ele começou a batizar o povo lá, logo cortaram a cabeça dele. Às vezes Deus está te preparando para usar um dia na terra, e aí? Isso não significa nada, irmão. O problema é que os nossos olhos estão na vida do outro, do que o outro está construindo, na família do outro, no carro do outro, na empresa do outro, no negócio do outro, no que o outro está vivendo. A gente não está entendendo o que Deus tem para mim e para você. Então faz uma cara de profeta, olha para alguém que está perto de você e fala assim: o que Deus tem para você é diferente de tudo que qualquer pessoa já viveu. Isso é exclusivo, irmão. Isso é exclusivo. Eu sei que muita gente olha assim e fala: mas quem que eu sou eu aqui? Gideão fez isso quando Deus chamou ele. Falou: Gideão, varão valoroso, vou te levar para fazer uma grande obra. Ele falou: rapaz, chame outro. Eu sou o menor da menor tribo. Quem sou eu para o senhor chamar para fazer alguma coisa? Eu sou nada. E Deus falou: rapaz, você é, porque você não sabe. Você é exclusivo. Você é uma pessoa exclusiva. Deus tem um plano exclusivo na sua vida, irmão. Nunca nasceu ninguém na terra igual a você, com um plano que Deus fez para a sua vida. Só que se você ficar com pressa, irmão, você vai fazer um monte de besteira e vai fazer um monte de coisa e não vai fazer o que Deus pediu para você fazer. E eu quero deixar uma pergunta aqui, irmão. O que é que você acha hoje, irmão, que é uma coisa extremamente importante para você fazer na terra antes de morrer? Qual é a missão? Você não pode morrer sem fazer isso, sem conseguir isso. Será que é mesmo uma casa boa?
Será que é um carro? Será que é um salário? O que é, irmão? Se Deus falasse para você que você tem 5 dias de vida, nesses 5 dias você precisa executar algumas coisas que você escolheria. Você ia começar por onde? Eu acredito que a maioria aqui ia procurar pessoas que amam. Que ia falar de Deus para essas pessoas, que ia arrepender de seus pecados, que ia viver um tempo de oração, que ia tentar alinhar algumas coisas na sua vida espiritual, que ia tentar passar o máximo de tempo possível com as pessoas que você ama. Eu não é, ia fazer o que você gosta. A Bíblia fala para você não acompanhar o ritmo desse mundo. Romanos capítulo 12, verso 1. O texto está dizendo assim: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam o corpo de vocês, o corpo. Você está aqui em corpo? Sim ou não? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a missão sua aqui na terra. Se apresentar diante de Deus, vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a missão. Este é o quê? O culto, a devoção, a dedicação. Tem que ser o quê? Racional. Tem que ser inteligente. Amém ou não amém? Não é essas loucuras espiritual que ninguém entende, esse sensacionalismo gospel, onde é o que sente, não. O justo viverá pela fé. É aquilo que se entende, compreende e crê. Continua. E ele fala assim, ó, não se amolde ao padrão desse mundo. Quanto mais parecido você tiver com o ritmo desse mundo, irmão, mais parecido você está com o ritmo do diabo. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Irmão, se nós andarmos no ritmo desse mundo, estiver amoldado, você não vai dar tempo de você experimentar a bondade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Agora eu quero te mostrar uma coisa aqui. Gênesis 33. Irmão, Deus não tem pressa. Pastor, estou com um problema que você consegue resolver hoje? Não consigo. Então não adianta. O que você consegue fazer agora aqui? Você está com o pensamento do problema lá do seu serviço, você está lá? Não está. Você está aqui, irmão. Viva o presente de Deus no presente momento. Aprenda isso, irmão. A minha ansiedade, aquela loucura que eu vivia, até doente eu ficava de tanto pensar no amanhã. A gente vai entendendo que a hora que você está aqui, é aqui. Glória a Deus. Você está aqui agora. Em Gênesis capítulo 33, a partir do verso de número 1. Olha que história, irmão, interessante demais. Nós estamos olhando aqui para a história de Jacó. Quem conhece Jacó, dá um sinalzinho com a mão aí. Vocês lembram que ele aprontou uma safadeza com o irmão dele? Enganou o irmão, enganou o pai, e teve que fugir de lá, porque o irmão dele queria até matar ele. E aí o que acontece? Aqui nesse relato, a gente vai contar aqui o retorno de Jacó. Jacó ficou aproximadamente mais de 14 anos fora. E agora ele precisa voltar, irmão, para resolver o BO. Ele precisa voltar lá, porque Deus incomodou, falou, você vai ter que consertar aquela lambança que você fez com seu irmão. Então o mundo deu volta, e agora Jacó está retornando. E aí quando Jacó, no verso 1, a palavra de Deus diz, quando Jacó olhou e viu que estava se aproximando, com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, e Lia os seus filhos depois, e Raquel com José por último. E ele mesmo passou à frente, e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão,
7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças, e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus me concedeu, que concedeu ao teu servo. Então a serva e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei no caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Ele enviou um monte de presente, né, gente? Verso 9: e diz, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Agora o verso 12 tem um negócio forte. Esaú disse assim: vamos em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam as suas crias. Se eu forçá-los demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás devagar, devagar, no passo dos rebanhos, das crianças, até que eu chegue ao meu senhor. Glória a Deus. Olha a sabedoria, irmão, de entender o passo que a gente tem que caminhar. Esaú estava tão empolgado de ter se encontrado com o seu irmão, que ele falou: sobe aqui, rapaz, sobe no meu cavalo, vamos comigo, vamos à frente. Ele falou: estou feliz demais de te ver, irmão, mas se eu forçar o passo da minha mulher, dos meus filhos, das minhas crianças, do meu rebanho, eu não consigo acompanhar você, eu vou matar todo mundo, irmão. Irmão, esse é um relato muito forte da palavra de Deus, de quando a gente está tentando acompanhar um ritmo que não é o nosso. Uma das coisas que eu falei para o líder, que nós estávamos conversando essa semana, foi isso. Eu falei: você está tão deslumbrado com outros ministérios, com outras coisas que estão acontecendo fora de Mineiros, coisas que estão acontecendo lá longe, sabe? Que você está deslumbrado, você quer chegar e fazer um negócio desse tamanho. Você tem que entender o passo do rebanho que Deus nos confiou. Isso serve, irmão, para tudo na nossa vida. Isso serve para a sua casa, para a sua família. Às vezes é o esposo que está forçando a esposa a ser uma coisa que ela não consegue, aí você mata. Assim é a esposa que tenta forçar o esposo a andar no ritmo que não é o dele, você mata. Assim é os filhos e tudo aquilo que nós temos em nossa volta, irmão. Às vezes você está se forçando a ir num passo que não é o teu, que não é a vontade de Deus para a sua vida, para chegar num lugar que nem é o teu propósito. E o que me chama mais atenção é que Jacó nem foi para esse lugar que ele fala, que Esaú foi. Ele foi para outro lugar, porque o propósito dele ali era chegar e resolver o que tinha para resolver, mas o propósito dele não era junto de Esaú. Está entendendo o que nós estamos conversando aqui essa noite ou não? Então fala para alguém que está do seu lado, fala assim: anda no passo do rebanho que Deus te concedeu. Pressa, irmão, é uma artimanha de Satanás para a sua vida, porque é o que ele tem para oferecer. Pressa. Se você estiver em plena comunhão com Deus, você vai entender que você não precisa de pressa para nada, nem nas coisas terrenas você não precisa dessa pressa toda aí. Vai mais devagar, irmão. Vai observando a paisagem. Amém ou não amém? Dá uma desacelerada aí. Tenha tempo para respirar, porque o que acontece? O que está adoecendo as pessoas é eu tenho que conquistar, eu tenho que viver. Irmão, você vai viver. Você vai viver, irmão.
Esteja tranquilo onde Deus te colocou, esteja lá, presente, abençoado. Olha, quando Deus decidiu falar para Davi que ele seria o rei, ele demorou muito tempo até sentar naquele trono lá, irmão. Davi não ficou ansioso e não ficava em porta de palácio, não. Ele continuou fazendo o que ele tinha falado. Irmão, se Deus tem uma promessa que vai te prosperar, irmão, faz a vontade de Deus, você vai ver. Porque se foi Deus que falou, ele vai. Se Deus falou para você que você vai casar, minha irmã, meu irmão, fica tranquilo. Deus vai preparar o momento certo, você vai estar lá, você vai escolher certinho, vai ser uma bênção. Toda pressa destrói a vida das pessoas, meu irmão. Até para resolver uma situação. Tem hora que a gente está nervoso. Eu aprendi isso com meu pastor. A pessoa passa uma raiva danada de você está doido para... Vamos sentar e resolver. Tem gente que não espera. Acalma, meu irmão. Dá uma isolada, dá uma sumida. Seja o problema que for, espera. Que às vezes o próprio tempo vai ajudar a resolver a situação. Tem gente que precipita demais, irmão, e erra muito, e vive cheio de embaraço na vida. Por quê? Porque não sabe esperar o momento. Irmão, Deus espera o momento, Ele espera, Deus espera, Ele é eterno, Ele está tranquilo. Jó padecendo, se lascando todinho, ele não estava entendendo. Deus, anda logo, eu não aguento mais essa situação. Deus falou, aguenta, eu te conheço. Deus não tem pressa. Você precisa, não é de pressa, você precisa de buscar o Senhor sabedoria. Porque tem muita coisa que não acabou ainda esse ciclo na sua vida, porque você não mudou de comportamento ainda. Qual que foi a jogada de Deus restaurar tudo na vida de Jó? O que foi? Foi quando ele orou para os seus amigos. Os caras que iam lá e falavam, você está errado. Você está em pecado. E ó. Aí ele fez uma oração, Deus restaurou tudo que ele tinha. Entende o que eu estou dizendo, irmão? Para as coisas se cumprirem na nossa vida não é pressa, é sabedoria, é saber achar o que Deus deseja e entender o tempo. E para a gente orar, eu vou só falar isso aqui para você pegar e ficar com isso na sua cabeça nessa mensagem. O que você está prestes a tomar uma decisão na sua vida, você precisa tomar uma decisão hoje? Se você não tem que tomar uma decisão hoje, você não precisa tomar ela. Espera. Você não vai errar. Glória a Deus. Tem coisa na sua vida, irmão, que não é para agora. E calma. Dá uma segurada, dá uma orada, dá uma esperada, as coisas vão acontecer. Tem coisa que é atitude sua, você tem que ir para cima. Você tem que ir lá resolver. É para já, a oportunidade é agora, mas você tem convicção, você tem paz. Agora, uma coisa que você não tem paz, se tiver dúvida, irmão, não procede de Deus. As coisas de Deus não tem dúvida. Pastor, estou com dúvida se é ou não é. Então não é. O que é de Deus não tem dúvida, é convicção, irmão. Pode escrever o que eu estou te falando, que é a Bíblia pura. Se você tem certeza, é Deus. Se você não tem, não é Deus não. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não dá uma ordem assim mais ou menos. Ele fala e é específico e tem endereço. Não é aquelas profecias assim, eu estou achando que tem 10 pessoas aqui com dor de cabeça. Eu quero ver, não ter. Tem 100 pessoas aqui dentro, o camarada olhar e falar, não tem 10 pessoas com dor de cabeça. Isso aí não é profecia, irmão. Profecia é específico, tem endereço, tem hora, tem data, tem direção, é de Deus, testifica no coração, você sabe que não é nada além de Deus. Foi Deus. Está em dúvida? Ora mais. Ora mais, porque se você tomar uma decisão, você vai errar. E eu não sei porque eu estou falando isso aqui, porque nem tinha preparado isso aqui, mas talvez Deus está mandando falar isso aqui para alguém, né? Preste atenção, irmão, como é que você está vivendo a sua vida. Toda pressa sua vai destruir coisas lindas que você poderia estar vivendo. Coloca de pé nesse momento. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Porque é muito difícil, irmão, no tempo que nós estamos vivendo, estar no presente.
A maioria das pessoas que eu converso na igreja, ou elas estão presas no passado, ou elas estão preocupadas com o futuro. É difícil eu encontrar alguém que senta comigo para conversar e está presente. Geralmente, quando pergunta, pastor, posso falar com o senhor, ou é problema do passado, ou é preocupação com o futuro. Difícil ter uma coisa para agora. A minha pergunta é se você está presente aqui agora. Você está aqui comigo. Se você chegou, está presente, nós vamos trabalhar uma coisa no seu coração espiritual agora. A palavra de Deus diz que é para você lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro. Tem futuro demais aí na sua cabeça. Esquece o futuro, você nem sabe se vai viver amanhã. O momento é agora, irmão. É hoje. Você está aqui comigo. Eu posso até afirmar que esse é o momento mais importante da sua vida, porque é o que você tem. O passado não existe mais, o futuro é incerto. Então esse é o momento, esse é o dia que o Senhor fez, essa é a hora. Você consegue sentir o sangue correr no seu corpo, coração bater, a respiração, você está vivo agora. E nesse agora, Deus vem sobre você com o Espírito Santo, com poder. E Ele vem tocando todo o seu corpo. Corpo, alma e espírito, curando, limpando de toda a negatividade do mal, sabe, destruindo toda palavra de maldição, tudo aquilo que tira o sossego, que tira a paz, eu ordeno em nome de Jesus. Porque um lugar que agrada a Deus é o presente. Porque quem está presente está vivo. E quem está vivo tem fôlego para louvar a Deus. E quem tem fôlego e crê no Senhor, viverá eternamente. E assim eu posso afirmar para você, que você já é imortal no Senhor. Você vai viver para sempre, irmão. A sua história não vai acabar quando você morrer, ela continua. E quando Jesus voltar para te buscar, você estará pronto para viver eternamente com o Senhor. Uma eternidade, sim, valerá a pena desfrutar de tudo que tem lá. Mas aqui não é um momento de desfrutar. Aqui é um momento de ouvir Deus. É um momento de viver aquilo no passo de Deus, naquilo que Deus te confiou para fazer bem feito. Cada um de vocês é um artista na obra de Deus. E precisa de um tempo certo, precisa do momento certo, precisa dos artifícios certos, precisa das pessoas certas. O que há de valor e tesouro que Deus tem preparado na sua vida, talvez são pessoas que você tem deixado passar despercebido da sua vida, porque você está com pressa. Eu posso afirmar para você que até o dinheiro que você precisa está nas mãos de alguém que você ainda não conheceu. Recursos, pessoas, amizades, conexões, coisas tremendas, irmão. Deus tem para você, se você parar e respirar e perceber e sentir. Deus é um Deus disso, irmão, de paciência. Ele é longânimo. Desacelere o seu coração, a sua mente nesse momento e fala: Deus, eu estou presente aqui, eu quero algo de Deus, algo real para a minha vida, algo que faz a tempestade acalmar. É onde eu posso ouvir a tua voz dizendo: aquieta-te, mar, e o mar se aquieta, e você consegue sentir a paz e o refrigério que está na confiança. É você ter certeza que no meio dessa tempestade, Jesus está tão tranquilo, dormindo no seu barco. E aí você acorda: Senhor, vou perecer. E Ele fala: calma, eu estou aqui. Você está afobado demais, tem de fé.
eu sou contigo. Sabe, Deus me mostra pessoas aqui, irmão, que talvez estão assim, sabe, desesperado, com pressa, nem consegue dormir mais, pensando em segunda-feira, o problema, a conta, a dívida. Meu irmão, se você não consegue resolver isso agora, confia no Senhor, e vai resolvendo conforme Deus coloca na sua frente para resolver. Jacó precisava fazer um conserto muito importante na vida dele, mas ele esperou 14 anos para resolver isso, e o tempo resolveu, porque quando Esaú chegou, a ira já tinha acabado, a fúria já tinha acabado, o quente da situação já tinha acabado, e agora resolveu. Eu sei que tem gente que está carregando um peso do passado, de ter errado com alguém. Deixa eu falar para você, Deus vai preparar o momento de se acertar. Talvez você está vivendo um tempo hoje difícil, porque lá no passado, deixa eu te falar, o passado passou. Deus tem um presente para a sua vida e um futuro maravilhoso. Coloca a mão no seu coração e começa a respirar e sendo grato a Deus. E diga: Senhor, eu sou grato pelo presente, por esse culto, por essa palavra, porque esses são os teus passos na terra, Jesus. Os passos do Messias são lentos, e ele caminha no passo de um ser humano, que caminha pela praia, que senta numa fogueira, que parte um peixe, que conversa, que olha no olho. Jesus tinha todo o conhecimento para construir alguma coisa, para fazer a sua obra em alta velocidade, mas ele se reduziu a nada e caminhou como homem simples na terra, fazendo coisas de homem simples, no tempo de homem simples. E Deus quer que você siga os passos dele, que essa ansiedade não destrua a sua vida. Mas eu declaro, como pastor dessa igreja e ministro do Evangelho, que toda ansiedade que estava presente no seu coração possa descansar no Senhor, sabendo que a palavra de Deus é viva e fiel, e ela diz que se nós esperamos pelo Senhor somente para as coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis de todos. Mas se aquele que crê no coração, que tem uma eternidade para viver na presença de Deus, esse não vive com pressa, mas ele vive o dia que o Senhor fez. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Senhor, estende a mão para o teu povo, e que o teu povo possa sair daqui com convicção que a sabedoria é mais importante do que a espada. Que no nome do Senhor Jesus o teu povo possa sair daqui entendendo que ouvir, Senhor, é melhor do que falar, que esperar no Senhor e confiar é melhor do que ir com pressa, para que toda a sua obra se cumpra na vida de cada um, e que no nome do Senhor Jesus você possa sair daqui com essa alegria e essa convicção, e tenha uma boa semana. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre você hoje e para todos sempre. Todos digam: Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana na presença de Deus.